Resistência. Bom dia! Esporte na W News comigo, Paulo Furtado, a nossa convidada Débora aqui. Ontem deu uma luzinha melhor aqui, agora que eu fui ver aqui na nossa live. Toquei um botão errado aqui, clareou o estúdio aqui. Antes de nós passar para a Débora, eu vou falar o WhatsApp da Rádio W News. Eu ia dizer errado aqui, viu, Jadson? Eu ia dizer o jornal. O Jorge fez uma pergunta do jornal que eu já ia errando. Estou na W News, pessoal. Não posso estar na rádio, no veículo errado. O WhatsApp é o 519817126224, é o WhatsApp da Rádio W News. O telefone é o 5140661066, o site www.radiownews.com, fanpage Rádio W News, o aplicativo Tudo Junto Bem Neve Rádio W News. O técnico de mesa é o Jacques. Antes de passar para a Débora Sayonara, eu vou falar aqui da campanha Cada Passo um Sorriso, do Eduardo Broca, que tem 24 anos, que ele sofreu um acidente de trânsito, está paraplégico. E a mãe dele teve aqui, a Gilceia Broca, junto com o Regis Ramos, lá da Rádio Grenal, que está fazendo uma campanha solidária, vai ter um futebol solidário no sítio do REC. Então, os clubes, times e todas as modalidades esportivas que quiserem doar alguma coisa para a campanha, que será feito um sorteio nesse jogo beneficente dia 7 de abril, lá no sítio do REC. Então, está à disposição aqui, times de futebol, academia. Então, o atleta que tiver algum artigo da sua academia ou da sua empresa queira doar, né, só entrar em contato ali com a gente, que a gente repassa para o Regis Ramos e para a Gilceia. Tem uma conta no banco, que é a agência 1248-3, conta corrente 1853-0, CPF 457-195-430-15, que é qualquer valor para ajudar o Eduardo Broca a se recuperar aí desse acidente de trânsito, que está infelizmente paraplégico. Tem uma vaquinha, vaquinha.com/juntos-1-apoiando-o-edu. Tá, pessoal? Tá nas minhas redes sociais, tá na fanpage da Rádio W News. Antes de nós passar para a Débora, eu gostaria de falar algumas coisas. Ontem tivemos a rodada do Campeonato Gaúcho. São Paulo de Rio Grande 0, Veranópolis 0, Juventude 0, Grêmio 2. Ontem eu postei algumas coisas no meu Facebook e o público muito dividido, inclusive, né, aí comentando. E nós trabalhamos com futebol profissional e infelizmente até o Clássico Grenal a princípio não está definido o horário. Um pouco é às 11, um pouco é às 4 horas da tarde, por causa que tem que vender para a televisão. Então é lamentável, o pessoal do interior, o pessoal aí de São Gabriel, né, acho que é a terra aqui da nossa amiga Sayonara, o de São Gabriel, como é que vão vir um clássico se não sabe nem o horário que vai ser o jogo? Ou é 11 horas ou é 16 horas. É porque tem que vender para a televisão, que foi o presidente da federação, mandou essa explicação para um colega nosso, para uma emissora de rádio, que nem vou citar aqui o meu amigo, quero bem ele, que me passou essa informação, nem vou citar. Mas é lamentável, o futebol está virando comércio, o Campeonato Gaúcho porque eu não quero, eu estou aqui na Rádio W News, os meus ouvintes, os meus convidados não merecem eu ter que falar determinadas coisas que eu não quero falar. Não quero falar, né, e não tenho, como se diz, provas, não tenho materiais concretos, não quero falar, mas estou com desconfiança.
Como eu posso desconfiar que o Jadson namora a Gisele Bündchen ou a... Qual é o nome daquela do Neymar lá? Esqueci o nome. A Bruna. A Bruna Marquezine. Posso desconfiar. Ou o Jadson tá namorando a Marquezine. Pode desconfiar. Porque eu também estou desconfiado de algumas coisas, eu não quero aqui falar. De favorecimento de determinadas equipes. Não quero aqui falar. Ainda bem que ninguém está me olhando. Estou olhando aqui a nossa convidada. O Lindonês, obrigado, Lindonês. Tu fez uns comentários, parabéns. Então tem coisas aí que eu acho que times grandes, times que têm estrutura, não precisam de favorecimento para chegar a determinadas situações. Não precisam. Espero que não esteja ocorrendo isso. Agora que eu estou desconfiado, eu estou. Não vou explicitar aqui no ar, até para não tomar um processo, mas que eu estou desconfiado de 2 jogos aí que eu fiquei desconfiado, fiquei. E se qualquer coisa, é só eu baixo no YouTube e levo no fórum, se for o caso. Viu? Eu levo e mostro lá no fórum, se for o caso. Viu? Porque eu não estou citando nada, não estou explicitando nada, porque eu sei de uma situação, Jadson, que um ex-dirigente, não vou citar o nome aqui, tem um canal, ele é dono do canal de uma instituição de futebol, que eu também não vou explicitar bem, e foi dirigente de um clube aí, já rebaixou o clube. Então eu não quero falar coisas aqui, não quero levantar suspeitas, mas que eu estou assim sentindo coisas estranhas do Campeonato Gaúcho. Mas o meu papo aqui é outro, eu não quero me incomodar na segunda-feira. Então, pessoal, amanhã nós vamos falar bastante de futebol. Hoje nós vamos falar Taekwondo! Quero saber como funciona o Taekwondo. Débora Sayonara, meu bom dia, Débora. Até desculpe, Débora, mas eu tenho que estar desabafando, Débora, porque às vezes a minha profissão não é fácil, viu, Débora? Nossa profissão de jornalismo, o Jair está aprendendo agora. Ele não viu nada, o Jair. Ele não viu nada. Sayonara, me diga uma coisa. Como é que tu iniciou? Primeiramente, meu bom dia. Bom dia. Qual é o colégio que tu estuda, Nacional? No Alcebiades Azevedo dos Santos. Lá em Viamão? Sim. Viamão. Eu estive lá em Viamão esses dias, lá na rádio do meu amigo Enísio, que esteve aqui também. Esteve aqui com a gente da Velha Capital, lá da... Ó, Enísio, uma pauta boa pra ti aqui, ó. Lá de Viamão, a Débora Sayonara. Sayonara, tu começou como? Pelo colégio, com o Taekwondo? Eu comecei através de um projeto social que tem, que é o Mais Educação. Não sei se atualmente ainda existe, lá na escola 20 de setembro, que foi onde eu me formei no Fundamental, com o mestre Vanderlei Dornelles. Que legal, tu sabe, Débora, lá, eu não sou daqui de Porto Alegre, sou de Vacarí. Eu vou dizer um pouquinho o som da Débora, um pouquinho da Débora, o teu microfone dela. E eu trabalhei com Mais Educação, não no Taekwondo, trabalhei com a mídia mesmo, né? Com a rádio escolar. E tu sabe que o Taekwondo é muito praticado nas escolas, né? Ele não é olímpico, né? É. É olímpico? Uhum. Teve algum gaúcho que chegou, brasileiro que chegou a alguma medalha? Brasileiro, sim. Em 2016, o Maicon Andrade foi 3º lugar nas Olimpíadas. Ah, 3º lugar. É. Que bom. Que bom. E é bem praticado nas escolas, né? E me diga uma coisa, Débora. Tu resolveu praticar o esporte por quê? Tu gostava? Ou tu quis se defender de alguma coisa? É que, na verdade, eu sempre quis fazer um esporte, né? Mas no início eu queria fazer ginástica olímpica, que eu queria chegar nas Olimpíadas. Mas como não consegui... Mas voltando ao assunto aqui contigo, Débora. E aí tu gostou do esporte e resolveu, por Mais Educação, entrar? Sim, daí depois eu entrei diretamente na academia, pra poder fazer campeonatos, trocar de faixa e tudo mais. Tu é faixa preta? Sim. A graduação máxima? Sim, depois só troca de danos pra chegar como mestre, grão-mestre e coisas assim. Mas tu pretende ser grão-mestre? Mestre. Mestre? Isso. E tu passou na seleção brasileira? Sim, no dia de janeiro, no qual eu fiquei em 2º lugar como reserva da seleção brasileira. Sim. E tu pode ir pro Pan-Americano? Esse ano tem o Mundial e o Sul-Americano. Daí eu não sei pra qual que eu vou ir, que é a confederação que escolhe, no caso. A confederação é sediada na onde?
Onde é que é a sede? É de São Paulo, Rio, aqui em Porto Alegre. É Rio. No Rio. Mas aqui vocês têm uma federação. Sim, Federação Gaúcha de Taekwondo. Fica onde a federação? Ah, eu não sei o endereço, mas é em Porto Alegre. Tu não sabe quem é o presidente? É o mestre Osemir. Uma hora eu não consigo o contato dele para eu trazer ele aqui. Sim. Se tu puder me conseguir, eu quero trazer ele aqui na W News, entrevistar ele. Eu não sei se foi ano passado que teve aqui, mas deve um pessoal que praticava. Ah, o Anderson, tá, me lembrei. Tinha trazido na primeira semana da W News, mas eu me esqueço de tantos convidados. Me diga uma coisa, Débora. Quais são as regras do taekwondo? Na luta? Na luta. Na luta, tá. Assim, a gente luta sempre cheio de proteção, é caneleira, antebraço, luva, meia, coquilha, bucal, capacete e o colete. Daí o objetivo de lutar é que na botinha tem imãs, e no colete também e no capacete. Daí cada vez que o imã encosta em algum outro imã, tipo do colete ou do capacete, o ponto entra direto na TV lá que tem. Daí, no caso, um chute embaixo no colete vale 2 pontos, um chute girando embaixo vale 3 pontos, um chute na cabeça vale 3 e girando na cabeça vale 4. E me diga uma coisa, o árbitro é um árbitro só? Não. Tem os árbitros da mesa, que comandam ali a televisão, tem o central, que comanda a luta, e os laterais, que ajudam a dar as tem o árbitro de vídeo também, né? Tem, o vídeo replay. Agora o futebol, graças a Deus, que resolveu se modernizar, porque eu acho que todas as coisas... Inclusive a ginástica tem, não é? Não sei. Parece que eu vi quando tinha uma época eu acompanhava a ginástica, quando estava a nossa gaúcha. O nome dela, Jadson? De Porto Alegre, a Daiane dos Santos. Jadson, não se lembra? A Daiane dos Santos. Tá, me lembrei. E eu não sei se foi uma Olimpíada, não me recordo. Foi uma Olimpíada, assim. Que foram ver se ela tinha queimado a linha, não sei o que é. Aí foram no vídeo, né? E viram que tinha queimado, não lembro. Me diga uma coisa, aqui no Rio Grande do Sul é só tu que está nessa seleção ou tem mais atletas, colegas teus que lutam? Sim, aqui nesse último campeonato que teve, entrou eu e mais 3 meninas, se eu não me engano, para a seleção, e um menino na categoria adulta. Vocês são em 3, né? Do Rio Grande do Sul, né? Não, no total são 5. Eu, mais 3 meninas e mais um menino. Sim. Tá. Tu começou com quantos anos? 9. Começou bem pequenininho. E me diga uma coisa, e se for preciso se defender na rua, tu se defende ou não? Sim. Cuidado, viu, Gerson? Que louco eu, mano. Cuidado, não, de repente vai ver a moça na rua, aí vai querer soltar uma piada pra moça, a moça apanha em ti. Não sou assim, né? Eu não. Esse é o nosso técnico mesmo, o Jadson. Jaderson, sempre esqueço. Esquece o meu também. Esqueço o nome do Jaderson. Viu, Jadson? Você é braba aí, Jadson. Não, me diga, isso que eu queria te perguntar, Débora, você vai ser em brincadeira. No caso, Débora, a gente sabe que toda a luta, eu fiz um pouquinho de capoeira também, não segui a capoeira, mas a gente sabe que os mestres, os professores, eles dizem que a gente tem que usar para defesa e para ajudar o próximo. Vamos dar uma situação, vamos dar um exemplo dela. Então, Deus o livre, né, Jéssica? Vou bater aqui na madeira. Aqui. Tu tá passando o nosso amigo Jéssica, chega uns loucos lá, assaltam o nosso amigo Jéssica. Aí tu tá ali pronto, já vamos correr atrás, aí já vamos ajudar o Jéssica. Sair correndo atrás deles. Nessa situação, Débora? Não é verdade, Débora? Não vai entrar pra ajudar o Jaderson? Depende, né? Se ele estiver na mão, vamos. Às vezes se tiver maquinado, não dá pra encarar também, né? Tem essas aí também. Eu já vi ter casos de lutador de arte marcial aí que já, felizmente, é lamentável a nossa violência. Quem é o ídolo hoje do taekwondo mundial? Meu ídolo é a Lauren Williams, é uma menina. Americana? Ela é da Grã-Bretanha. Ela foi medalhista de ouro nas Olimpíadas ou não?
Não, ela recém subiu pra adulto, no caso ela era juvenil até agora há pouco. Então nas Olimpíadas ela era juvenil ainda. Quem é o que tá no top de linha aí do taekwondo a nível mundial, assim, que tu já viu falar? Top de linha. É sim, o cara que é um famoso aí. Não tem um grandão aí na luta aí? Daí Ron Lee, Carlos Navarro, É, esses aí, né? Amada Abdash. Não tem um aí do Paraná que foi medalhista, não sei se foi Pan-Americana ou foi medalha de bronze nas Olimpíadas ali do interior do Paraná. Teve uma da Sojipa aí, não teve? Nas Olimpíadas? Não, nas Olimpíadas não, que foi o Mundial agora, que foi campeão. Deu já essa olhadinha pra nós aí. Procure aí a Sojipa, Taekwondo aí. Tá. Procure aí. Qual o nome? Não, procura Sojipa, Porto Alegre. Porque eu me lembro que tem uma menina que foi campeã, eu tentei trazer ela aqui na W News e infelizmente a Sojipa. Não, nem fui eu, foi a direção da rádio que tentou. Desculpa. Só recuperando onde fica a Federação Gaúcha de Taekwondo, fica no bairro Floresta, na Avenida América, número 44. Por gentileza, já que tu achou, me dê o telefone deles e anota pra mim aqui, por favor. Débora, e fora a luta, o que tu gosta de fazer? Tu gosta de ir pro cinema, pro shopping, Não, mas ler, que filme tu assiste a filme de luta, vou pro cinema, vou ver, nem sei se tem filme de luta atualmente, porque eu até tive ido pouco no cinema, só vejo aí um super-herói. Foi ver o Pantera Negra, Gladson? Viu Pantera Negra sábado. E eu quero ir também, pô. Eu não vou ver Pantera Negra ainda. Eu não vi. Foi? Eu gostaria de ver o Pantera Negra, não cheguei a ver. Não era da minha época, esses heróis não apareciam. O que tu gosta de fazer, Débora? A maioria do meu tempo eu passei treinando, na verdade, fora isso eu tô na escola. Mas eu gosto bastante de música, porque eu já fui de banda escolar e tudo mais. Eu toco saxofone, no caso. Que legal, Débora. E sabe que esses dias estavam as meninas sexta-feira do Inter, não sei qual é teu time, né? Inter. Ah, do Inter? O time do Jadson. O Jadson ficou fácil, deu até um sorriso aqui, ó. De nada. Sorriu, Jadson. Pode continuar, Débora. O quê? Tu falou aí tu gosta de fazer fora o treino. Como é que é a tua alimentação, Débora? Por exemplo, tu tem limites de alimentação? Eu não posso comer carne gorda, eu não posso comer churrasco, eu não posso comer massa. Ou tu tem uma nutricionista, ou tu pode assim, se alimentar de tudo dentro de uma... Sim, eu tenho uma nutricionista, o nome dela é a Daisy. Ela me passa toda a dieta, no caso, só que ela não me tipo, como é que eu posso dizer? Ela não me deixa de comer nada, assim. Eu posso comer tudo, só que dentro do que ela deixa. Entrevistar ela, porque é muito importante a gente saber, né? Como é a vida de um atleta, que tipo de alimentação. A gente não sabe, né, Débora? E tu tem que se alimentar de tudo, então, Débora? Sim. Não, por exemplo, não tem limite assim de pode isso, não pode aquilo. Eu posso comer tudo, mas dentro da quantidade que ela deixa. Ela limita pra ti. E me diga uma coisa, Débora, a parte física, como é que tu faz? Tu corre, tu faz academia, digo, fora a luta, o taekwondo. Assim, o que tu faz adicionalmente para tu manter a forma física? Eu faço treino físico todas as terças e quintas com o Gabriel Lima, que é meu professor de taekwondo no caso, mas ele passa físico pra mim. Personal trainer também. Isso, né? Treinador físico, eu chamo. Eu também Mas eu uso esses linguajar inglês, mas é o preparador físico, tá correto? Eu não corro porque há pouco tempo eu tive uma lesão no joelho esquerdo, daí eu tô recuperando ainda. E acho que é isso, fora o taekwondo é isso. Mas tu corre assim, fora exercício de luta, tu faz corrida. Débora, quantas horas tu treina por dia? Você treina todos os dias, final de semana também? Eu treino normalmente de segunda a sexta, mas às vezes ocorrem uns treinos nos sábados e nos domingos. E normalmente, segunda eu treino só 1h15 por aí. E nas terças e quintas é 2 horas pra mais e quarta e sexta é uma pouca também. 2 horas É que mais ou menos isso, que na terça e quinta eu faço mais de um treino, né? Eu tento fazer 2. Você está estudando, Débora? Sim. Nós estudamos na noite? Não, eu estudo de manhã.
Ah, de manhã? Uhum. Como é que eu vi hoje no domingo? Faltei aula. Barbaridade. Veja o que a nossa convidada não fez por nós, Jadson. Depois que mostra a medalha pra nós aqui que tu ganhou, agora me lembrei. Mas que bonito. Essa que eu busquei no Rio de Janeiro. Olha aqui, ó, os nossos telespectadores da live. Como é que tá aqui? Grand Slam Taekwondo. Olha aqui, ó. Ó, vocês, gurizada nova, ó. Vocês têm que seguir o exemplo da Débora aí, vocês, juventude nova, aí que quer praticar esporte. Isso aqui tá a melhor recompensa que tem para um atleta. O dinheiro muitas vezes não vai levar. Isso aqui, ó. Isso é história. Isso que leva a tua vida, para os teus filhos, para os teus netos. Isso aqui tem que ter uma medalha bonita dessa. Parabéns, Débora. Obrigada. Tu, com 16 anos, está dando um exemplo para essa juventude que, infelizmente, alguns não seguem um caminho. O esporte é um caminho bom. Verdade. Eu sou o que defendo a tese, Jadson. Um país que não investe em esporte e educação, olha, fadado ao fracasso. Infelizmente, o nosso país ainda investe pouco, viu? Ah, tá, da federação. Obrigado. Obrigado, Jadson. Investe pouco no esporte. Me diga uma coisa, Débora. Tu é do Inter, né? Sim, sou colorada. Vai aos estádios? O estádio? Às vezes. Qual foi o último jogo que foi? Ah, não lembro. Foi ano passado. Não foi esse ano o jogo? Não. Tem tempo muito treino, né? Às vezes é bom, né? De vez em quando, né? Mas distrair um pouco a calça. Que nem eu que fico direto do computador, né? Senão, só o Jadson que fica me cuidando do computador lá. O portátil, eu ouvi de tudo. Vou me adicionar, viu, Sayonara, para compartilhar o teu vídeo aí aqui no Facebook, na live no Facebook. Também adicione lá, Paulo Furtado. Não, no teu Facebook é Sayonara? É Débora Sayonara. É isso que tá lá, né? Isso, é isso aí mesmo. Deixa eu botar aqui. Vou te adicionar lá, Débora Sayonara. Me diga uma coisa, como tu vê o Taekwondo no Brasil? Está crescendo, Débora? Sim, tu já teve algumas competições fora do Rio Grande do Sul, tem muitos praticantes, assim? Sim, o esporte está crescendo cada vez mais. Só que o apoio para o esporte não está crescendo junto, não está acompanhando o crescimento do esporte. Os patrocínios não vêm muito, né? Eu, no caso, sou uma atleta sem patrocínio. Sem patrocínio? Sem patrocínio. Olha aí, ó, empresas que estão me assistindo aí, ó, tem a Débora aí, ó. É um baita investimento. Quando vocês ficam sujando a Porto Alegre, botando esses outdoors ridículos aí, poluindo, assim, nem sei se estão botando, né? Não, eu sei que nos postos, tanto que eu já vi, né? Não, é verdade mesmo, eu vi nos postos. Ó, o pessoal que tem um supermercado aí, ó, faz um patrocínio, dá uma cesta básica por mês, estão ajudando a Débora. Uma loja aí de fardamento esportivo para dar o... Como é que chama? É kimono, né? Dobo. Kimono é o... Dobo. Kimono é no outro esporte, né? É. Dobo. O capacete. Proteções, no caso, em geral. O pessoal aí que é especializado nas artes marciais, nas lutas, né? Que tem lojas especializadas aí. Né? Ó, um bom investimento aí, pessoal. Né? Doar um equipamento, fazer um patrocínio aí. Né? Às vezes as empresas gastam dinheiro com tanta bobagem, né, Jadson? Não é verdade? É verdade, tem que falar aqui mesmo. Tenho uma pergunta pra Débora. Pode. Peraí, só deixa eu terminar rapidinho. Pode. Todos os campeonatos nacionais que eu fui até agora, e agora eu vou pro quarto, agora é final do mês, eu me virei sempre com a comunidade, fazendo pedágio, rifa, coisa assim. Inclusive, eu gostaria de agradecer a toda a comunidade de Viamão, que anda colaborando comigo durante os campeonatos. Que bom, Débora. E tu pode contar com a gente aí para divulgar o teu trabalho, manda sempre para nós aí. Até mesmo agora que eu vou mencionar no Facebook, no próprio Facebook, a gente bota lá, pode só lá caminhar, como se chama, né? Marcar, não, Jadson? Bota na linha do tempo, como é que chama? Marcar. Daí a gente bota lá, fica na nossa linha do tempo aí, alguma atividade, alguma coisa que precisa. E aqui é a W News também, tem o Dagoberto aí, que sou conhecido de vocês, a pessoa da rádio, precisa de alguma coisa. Vai ter alguma competição aqui em Porto Alegre? Porto Alegre não tem nenhum marcado ainda. Sei que agora o próximo estadual vai ser em Gravataí, se eu não me engano. Nos comunique.
Tá bom. Comunica, a gente vai. Sim, já tá me cutucando aqui, olha, vai falar perto de tapa moça. Eu vejo aqui que tu tá na faixa dos 68 quilos, mais 68 quilos, Isso. né, pra poder competir. E eu vejo também que o teu foco é o ouro e a vaga do Mundial da Tunísia. No caso, esse daí foi o que eu competi, o último que eu peguei, no caso, a prata. E daí, como eu disse antes, a confederação que decide pra qual campeonato que eu vou. Qual campeonato que tu vai participar, Débora? Hã? Não, tu tá falando pra ele ali. Ah, sim. Me diga uma coisa, Débora. De onde é que surgiu o taekwondo? Os nossos ouvintes e telespectadores aí da live, que muitas das vezes ouvem falar e não sabem a origem do esporte, como surgiu onde? Na Coreia do Sul. Coreia do Sul. Tem uma história lá, meu mestre conhece melhor que eu. Mais ou menos que tu sabe. Dos reinos, daí eles tinham que criar um jeito de ir pra guerra e eles criaram o taekwondo, no caso. Daí foi forte. Uhum. E que ano esse, mais ou menos, não sei se tu tem essa informação, ele veio pro Brasil. Não lembro agora. Certo, por gentileza, procura pra nós aí. Taekwondo foi criado há mais de... Fora no microfone, por gentileza, todo mundo ouvir bem direitinho pra nós. 300 anos atrás foi criado o Taekwondo. Não temos informação ainda quando que o Taekwondo veio pro Brasil. Assim que possível, iremos passar aos nossos telespectadores. Olha, tá bem o nosso futuro locutor da Casa Inglesa aqui, o Jair. Só um abraço aqui pra Karen, que vai estrear o seu programa daqui a pouquinho à tarde. Desculpe, Karen, que eu não sei se te pronunciar o sobrenome correto aqui, que só para não falar bobagem aqui. É Karen... Ai, meu Deus. Desculpe, Karen, a nossa colega da W News. A Vera Terezinha Rink Machado, obrigado. O Diego Hoffman. Veja para nós quem mais está olhando aqui, o Jato, por gentileza, por favor. Débora, lá em Viamão, o pessoal está apoiando o que tu me falou antes? Sim, a comunidade, no caso. As empresas não estão... Não. Empresas de Viamão, por gentileza. Estou falando de Viamão, Porto Alegre, Novo Hamburgo. Esses aqui. Eu ia dizer mais outros aqui, mas da área. Vamos apoiar a Débora aí. Pouca vergonha, menina aí, fazendo um belo papel representando a cidade de Viamão aí. Vamos ajudar aí. Os vereadores de Viamão, quem é o prefeito lá, por gentileza? Agora me pegou. Prefeito de Viamão. Eu tinha esquecido de perguntar. O Início, era naquele dia que o Início veio aqui. O Início tinha muita coisa para falar de Viamão, mas não deu tempo que a gente começou. Tinha bastante assunto, né, Jacques? O Início também estava falando que falta apoio lá pro esporte lá em Viamão. Estamos de olho, hein? Estamos de olho aí, pessoal de Viamão. Vamos apoiar aqui. E me diga uma coisa, Débora. E lá no colégio? O pessoal já te conhece lá? Sim, sou bem conhecida lá, até porque tem outros atletas da mesma academia que eu que estudam na mesma escola. Você está no segundo grau? Sim. Você vai se formando? Não, eu tô no segundo ano. E se tu se formar de curso de educação física, outra área acadêmica? Nutrição. Nutrição. Tu sabia, Débora, que agora tem até distância? Nutrição, as faculdades essas a gente faz aí, essas tipo até vou fazer uma propaganda. IAD. Uninter, essas. Uniriter. Não, Uninter, essas do internet, Gadson. Eu fiz uma vez no parque da publicidade gratuita, uma vez história, terminei, antes de vir morar em Porto Alegre, não concluí. Eu sei que tem perto de casa, que tem nutrição, tem até jornalismo também. Porque às vezes no teu caso, né, Débora, é difícil tu pegar uma faculdade presencial, né, tu tem que ter os treinos, tu pode ir uma vez por semana. Aí o vestibular é um textinho. O custo também das faculdades hoje em dia E é mais barato também. E esse é mais barato. Esses. Não gosto muito das universidades normais, não, as tradicionais não gosto muito desse tipo de faculdade. Mas é igual. É igual. Não é porque às vezes tu fica uma semana perdendo tempo lá, com o professor se matando, ali não tem coisa objetiva, né? Você tem bastante trabalho, isso é verdade. Né? E sabia, eu vou contar pra vocês, eu já sei que fazer um trabalho
trabalho nesse curso que eu fiz. Adivinha que me salvou, Jadson? A internet. Só retomar. Cidades diferentes. E a gente tinha que fazer o trabalho. O que a gente fez? Cada um fez um texto, pegou uma parte, se uniu, fechamos e apresentamos. Nem nos conhecíamos. E fechamos nota 10. Passamos de semestre. Não, isso que é importante, porque a tecnologia. A Débora também. A tecnologia nos ajudou, né? Mas, Débora, o que está acontecendo ali, Jadson? Houve um barulho aqui. Tava me ligando. Eu tô telefone. Achei que era o meu aqui. Não. E, Débora, e me diga uma coisa, lá em Viamão, tu treina lá? Sim. Aquela academia que tinha me falado, a qual... A Quank. A Quank. Quem é o professor da Quank, o dono da Quank? O presidente é o mestre Vanderlei Dornelles, que é no que eu comecei a treinar. E também tem o vice-presidente, que é o mestre Luiz Dornelles. Tu tem o telefone da Quank? No momento agora? Não, me passa depois. Tá, depois sim. Depois eu te passo o meu WhatsApp, depois tu me passa os contatos que gostaria do Vanderlei Dornelles, de repente trazer ele aqui. Da sua nutricionista que tu me falou antes. A Daisy. É sempre bom trazer, né, pra trazer novidades, coisas novas que a gente precisa, Débora. Até pra divulgar o esporte, nem todo mundo sabe, a gente no Brasil, tu sabe como é que é, Débora? A gente vive em função do futebol. E muitas vezes a gente não consegue. Não é que a gente não queira, é que às vezes a gente não consegue. É que muitos esportes, muitas vezes, as grandes mídias que podem fazer isso não fazem, né? A divulgação do esporte. Porque fazer o que já não está mais aqui no nosso plano terra, que é o Luciano do Vale. Até a snooker apareceu na televisão, sabia, Jadson? Antigamente, até snooker, jogo de tênis de mesa, era transmitido na televisão. Hoje, infelizmente, botam Faustão, botam essas coisas raras que tem interesse, pelo menos para mim, né, que gosto de esporte, né? Quer uma pergunta, Jadson, para a nossa convidada? Tem uma pergunta para Débora. Tu pretende, assim, continuar treinando? Pretende chegar profissionalmente? A seleção brasileira te ajuda com algum custo? Se tu dá para viver do taekwondo, como que fica para ti, assim? Ai, meu Deus, muita pergunta. Dá pra uma de cada vez. Tá, me lembra a primeira. A primeira pergunta é: tu consegue viver do taekwondo? Hoje em dia tu recebe alguma coisa assim na seleção brasileira, alguma ajuda? É que assim, no caso quando entra pra seleção brasileira, dependendo do campeonato que tu for participar internacionalmente, eles ajudam em alguma coisa. No caso, mas não recebe tipo nada fixo. Mas ajudam em quê? Em passagens? Eu não sei dizer exatamente porque eu ainda não saí do Brasil, no caso. Só saiu do estado? Sim. Qual foi os estados que foi? Já fui pro Paraná, pro Rio de Janeiro, pra Brasília, se eu não me engano. Acho que foi isso. E agora eu vou pra São Paulo. Quem é que custeou a tua A comunidade? E nem a federação tá cobrando, ajudou? Não, porque é muito atleta, né? Realmente. E o governo federal tem uma bolsa atleta aí? A bolsa atleta, no caso, tem que ir pro brasileiro e ser campeão, vice ou terceiro lugar. Daí que ganha a bolsa atleta. Como no brasileiro que eu fui, eu não medalhei, no caso, daí eu não consegui. Toda essa burocracia para ter uma boa... Mas é lamentável esse nosso país, olha. Às vezes eu fico pasmo, até vou ficar quieto, Jadson, porque hoje eu estou muito agitado. É lamentável, Débora. Qual era outra pergunta? A outra pergunta é se tu sobrevivido da luta. E a outra, Jadson, o que era? O que tu pretende fazer treinando? Futuramente, tu quer seguir que profissão? Fora o taekwondo? Não, dentro do taekwondo. Dentro do taekwondo. Eu pretendo, no caso, começar a viver pelo taekwondo e participar das Olimpíadas, porque é o meu sonho. As Olimpíadas. E me diga uma coisa, Débora. Se tem atletas que sobrevivem só do taekwondo, porque sabe, pelo que a gente sabe, é um esporte que precisa ter uma dedicação exclusiva, né? Sim. Pelo que tu está nos passando aí, né? O atleta precisa ter cuidados físicos, porque eu dizer até psicológicos também. Sim. Então tu não pode, por exemplo, ser um taekwondo que vai disputar uma competição, ser médico, por exemplo. Não tem como.
Não tem como. Se é advogado, vai ter que pensar no cliente que está lá para ser preso lá e tem que se preocupar porque tem uma competição daqui a 2 dias. É complicado, né? E voltando ao assunto do que eu quero ser futuramente, pretendo entrar no exército, no caso, como atleta, que tem taekwondo lá dentro. É verdade. Boa explanação tua, Débora. Porque eu não sei se ainda está aberta essas vagas. Eu não sei, mas se estava aberta essas vagas no exército. Se tu puder, dar uma passadinha aqui no quartel-general do Exército de Andradas aqui, e eu vi alguma coisa. Não informação não. Tem aqui, ó, pertinho aqui, ó. Os vizinhos da W lá em cima, lá, em direção ao Gasol. É o quartel-general do Exército. Na base do lado do Gasol. Isso aqui, tem a brigada. Sabe a igreja, aquela igreja bonita? Não sei onde fica o quartel. Ali. Inclusive um amigo meu se formou esses dias no quartel e não tem que ter 18 anos. Sim, tem 18. É que é toda uma outra função, né? Eu pelo menos não conheço. Sei que o masculino se alista. Não, mas não é nesse não. Eu tô dizendo que está aberta as inscrições para os atletas. Eu vou pesquisar aqui. Para os atletas, eu não sei se ainda está aberta. O ano passado até teve aqui uma convidada, não me recordo, que eu até falei esse assunto. Que o exército estava. Não, os Paralímpicos, me lembrei. Tá. Não tem Paralímpico, tá certo. Eu até falei, me lembrei. Desculpe, Débora, é tanto convidado, tanto assunto. Tá, eu me lembro, tá. Eu falei aqui, foi em dezembro do ano passado, tava a técnica dos Paralímpicos. E aí nós comentamos isso que eu escutei na Voz do Brasil. Ainda bem que quando a Voz do Brasil sabe o que presta. Aí eu vi que estava abrindo vaga para os atletas. Aí até perguntei, devia ter para os Paralímpicos também no Exército, né? Então o Exército, né? Às vezes gasta dinheiro com tanta bobagem dentro do Exército, né? Podia também ajudar os Paralímpicos, mas tudo bem. Esse é um assunto que eu não vou entrar. Então tu quer para o Exército, Débora? Sim. Então tá, esperamos que tu está com 16, desculpa a minha descrição. Sim. 16 anos. Débora, me diga uma coisa, não sei se tu tem esse conhecimento, qual é o país que é praticado o taekwondo? Provavelmente é na Coreia do Sul, o primeiro país, né, que surgiu lá, né, mais praticado. Qual é outro país que tu mais ou menos sabe que pratica? O Brasil eu sei que é bem praticado, né? Não sei qual é o segundo depois da Coreia do Sul, não. Não, só a Coreia do Sul. Eu sei que a Coreia é o auge, né? Porque foi onde foi criada. O taekwondo chegou no Brasil em 1970 com o grão-mestre Teboli? Sang Min Cho. Sang Min Cho. E depois vem pro Rio Grande do Sul com o Teboli, se eu não me engano. Isso, enviado oficialmente pelo presidente da ITF, né? Com o objetivo de implantar e difundir o taekwondo no Brasil. E cumprindo a missão, ela foi confiada e foi fundada a primeira academia de taekwondo no Brasil em 8 de agosto de 1970. E vou dizer uma coisa para vocês não são dessa geração, eu já sou dessa geração mais antiga. Nesse período, as artes marciais orientais, eu não sei se não gostam de chamar de chinês lá na Coreia. Sei que teve até um empresário amigo meu aí que esteve por lá. Eles não gostam de se... Eles têm uma rivalidade China-Coreia, eles não gostam de se chamar de... tem aquela outra liga onde nasceu o Bruce Lee, Hong Kong, também eles não gostam, eu sei que tem uma questão deles. Naquele período, Jaderson e Sayonara, as artes marciais, não dizer asiáticas, vamos dizer chinesas, que não gostam, estavam em grande alta no Brasil. Eu me recordo de cinemas na época, quando se tinha cinema, hoje está o cinema meia boca, passava muito filme de arte. O Bruce Lee naquela época era o auge que trouxe o Kung Fu e no Brasil me lembro que se falava no taekwondo, mas não era mais o Kung Fu, mas a gente ouvia falar. Eu via aquelas revistinhas, os gibis antigos, dos lutadores, tinha esse que o MMA, mas o kickbox, né? Me ajude aí, Jadson. Esse do Van Damme, como é que é o nome? Karatê, kickbox, wrestling. Ele chamava era um boxe tailandês, tem boxe chinês, boxe tailandês também. Eu me lembro que tinha era um monte de luta naquela época, né? E aí o taekwondo provavelmente
veio, Débora e Jadson, influenciado no Brasil por essa febre que era o Kung Fu no Brasil. O Bruce Lee, nossa, era filme do Bruce Lee, lotava, era filas, todo mundo pra ver o Bruce Lee. E eu sou um fã do Bruce Lee, eu tenho até um DVD sobre a história do Bruce Lee, eu sou um fã do... Nunca pratiquei o Kung Fu, nem o Taekwondo com essas artes, nunca pratiquei, mas eu gosto de assistir e ver. Arte, mas acho que a arte mais que o pessoal brasileiro mais treina, pelo menos do gaúcho, acho que é Muay Thai, né? Acho que Muay Thai, tá mais em alta, assim, pelo menos. Pelo que eu conheço, o pessoal, assim, sei que luta, a arte que mais tem lutado, assim, é Muay Thai. Uma curiosidade, Débora. Tu está no ringue. É o ringue que chama? Tatame. Tatame. A ringue não, no boxe, eu tô chamando de boxe. Me perdoe, o vício da linguagem do esporte. E a tua adversária dá um golpe meio estranho. Tu fica irritado, não? Que sentido estranho. Golpe baixo. Eu fico brava, Fora das assim. regras do jogo. Eu fico Qual é a tua brava. reação? Tu fica Eu fico brava, mas eu não demonstro, no caso. Meu irmão tá me ligando. Irmão Débora, ela está no ar aqui na W News. Já falei pra ele aí, ó. Ela está no ar aqui com o Paulo Furtado e com o nosso grandioso Jairus. Daí, tu fica nervosa? Eu não deixo meio que subir pra cabeça, porque senão eu me perco, né? Se eu fico nervosa, eu já não consigo lutar. Mas depois eu fico um pouquinho brava assim, mas nunca... Me diz uma coisa, e se tu for derrotada por uma moça, por exemplo, uma adversária, e tu guarda a mágoa dela quando ela for encontrar com ela de novo? É que assim, pra mim ser derrotada é tu não dar o teu máximo. Eu posso perder lutando, derrotada jamais. Parabéns! Parabéns, Débora, parabéns. Isso aí mesmo. Porque assim, Débora, a vida... Ai, meu Deus. Muitas vezes... Ô, irmão da Débora. O Jordan. Até do Jordan, estou no ar, não posso falar contigo, Jordan. Eu vou mandar uma mensagem pra ele dizendo. Isso, mandar uma mensagem pro Jordan que... Podemos fazer um intervalinho, Débora, para nós. Tá bom. Mas só esperar o Jadson vir, que eu quero que operar a mesa aqui. Me diga uma coisa... quanto tempo dura uma luta taekwondo? Peraí, deixa eu terminar de Jesus 5 minutos. Tá. É que ele pediu o CPF da mãe. Tá. Quanto ela atende o nosso amigo? Deu. Quanto tempo dura uma luta? É que assim, mundialmente são 3 rounds de 2 minutos. 3 rounds? De 2 minutos com intervalo de 1 minuto entre cada um. Só que aqui no Brasil varia muito. Tanto que o meu primeiro campeonato eu lutei 2 rounds de 2 minutos. No segundo eu lutei 3 rounds de 1,5. E agora no último eu lutei 3 de 2. E me diga uma coisa, tu pode matar a luta no primeiro round? Me deu um susto. Foi? Acho que ela se assustou porque tu falou pode matar, eu achei que era. Não, desculpe, Débora. Não pode terminar a luta no primeiro round, desculpe. Não, eu tenho essa mania de falar, mas eu não entendi, não pode terminar, encerrar a luta, me perdoe, Débora. Essa mania do futebol aí, matar um jogo, desculpe, essa minha terminologia do futebol. No primeiro round, no caso, se for nocaute. Se não... Se for de 3 rounds, no caso, no segundo round... Quando acaba o segundo, pra ir pro terceiro, se tiver com 20 pontos de diferença, a luta encerra. A não ser que seja final. Final nunca... Não, por exemplo, assim, ó, é pontuação? Sim. Mas tu pode conseguir a pontuação máxima já no primeiro round? É possível, mas não encerra no primeiro. Sempre na ida pro terceiro. Vai até o terceiro round. Não, vai até o final do segundo. No caso, se tiver... E essa pontuação é contada pelos juízes? É pelos sensores que batem, daí entra direto na TV. Qual é a pontuação máxima? Qual é, por exemplo, o ponto, o golpe? Eu não sei se chama golpe. Corrija, vou olhar. A técnica. Corrija. Estou olhando aí, Por favor, esse Grêmio, né? Pelo amor de Deus. Que bárbaro. Bota o jogo de ontem que eu quero ver. Aquele lance daquele
Relembrando o título Aquele goleiro do Juventude que queimou o conceito comigo. Eu até achava eu achava um goleiro bonitão, elegante. Depois desse que ele fez ontem, acabou meu conceito. Voltando com a Débora, que interessa. Débora, qual é que é o golpe? Tipo assim, pode até falar como se fala, a pontuação, qual é o golpe máximo, por exemplo, da nota máxima? 4 pontos, no caso, é giratória na cabeça. Pode ser um bandeirô, um mondoliô. Como é que faz esse golpe, hein? Esse aqui, a gente tem aqui agora no momento. Não, mas demonstra. Esse aí é um... Aqui demonstrar não tem como. Não, mas como é que é feito assim? Esse aí é um mondoliô, no caso. Ó. Aí entra 4 pontos. Mas esse bota o pé no rosto da aqui. Sim. Repita já, por favor. A gente vai mostrar pro pessoal também de casa. No caso, um bandeirô é um giro completo. Tá, mostra de novo. Como é que tá? Você tá fazendo isso? Só de vermelho, que vai girar, no caso. Só que neste caso aí não pegou diretamente no sensor. Então por isso que não entrou os meus pontos, no caso. Era tu ali? De vermelho? Eu tô achando. Copa do Brasil. Que eu sou um cara excepcional. Parabéns! Que eficiência da nossa produção da W News. Até ele lembrou, eu tenho que dizer pra tu procurar ela, mas nem precisou falar. Débora, nós vamos fazer um intervalinho de 2 minutos. Que horas são já? 11h30. 2h30, 2 minutinhos. Uma pausa pro cafezinho. Quantos minutos é o nosso intervalo? 2 minutos. Temos 2 minutos de intervalo. Pode falar pro pessoal. Hoje dia 5, dia do filatelista. Dia 5 também que foi a inauguração do metrô do Rio de Janeiro de 1979. Uniforma Comissão Estudantil de Defesa do Petróleo São Teófilo. E é isso que a gente tem por hoje. E bora para um breve intervalo. Esse dia 8 é o Dia Internacional das Mulheres. E vai ter mulheres aqui quinta-feira, viu? Mas eu falo. Nós voltamos já.